Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa, falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e hoje eu vou te contar uma fofoca sobre como você deve formular os seus objetivos. Já começa seguindo por aqui para acompanhar todas as fofocas, todas as conversas na janela. Sobre objetivos. A ideia nessa conversa na janela não é trazer um plano de execução, não é falar de OKR, de indicadores, falar sobre como você executa o seu objetivo. Essa conversa na janela é um passo um pouco antes. É para você se conectar verdadeiramente com o seu objetivo, para você aprender a definir os seus objetivos. E para isso, eu vou usar a programação neurolinguística. Eu vou trazer alguns passo a passos que funcionam dentro da PNL para que você entenda como se conectar e como definir os seus objetivos. A ideia dessa conversa na janela, inclusive, ela começou de uma one-on-one com uma pessoa do meu time, em que ela me trouxe um desafio em que ela queria um determinado objetivo dentro da carreira dela e ela não estava conseguindo entender como que aqueles passos iam se construir. E eu estava ajudando ela a construir um plano de ação para esse objetivo que ela estava estabelecendo, né? O que se conectava com o objetivo dela de vida e dentro do trabalho. E quando a gente começou a construir esse plano de ação, ela não se enxergou dentro daquele resultado. Ela não queria aquele objetivo, na verdade. Aí eu falei para ela, peraí. Então, na verdade, esse aqui não é o teu objetivo, porque o plano de ação era super possível para ela estava de acordo, mas dentro daquela realidade ela não se enxergava naquele resultado, naquele futuro. E aí eu falei para ela, então a gente precisa voltar um passo antes e entender verdadeiramente qual é a tua conexão com esse objetivo. E nesse exercício, o objetivo dela era completamente diferente daquele que ela tinha trago no começo. Então a gente muitas vezes se perde no meio do caminho, desiste das coisas ou sente que está andando em círculos porque a gente ainda não tem claro exatamente qual é o nosso objetivo. Então a gente tende a desistir muito fácil, ou rodar, ou repetir ciclos. Então essa conversa na janela é para você que se sente perdido, ou que se sente andando em círculos, ou que está desistindo fácil das coisas, não está encontrando uma saída, para que você aprenda a se conectar com o seu objetivo, entender qual é a raiz mais profunda do que você tem como propósito. Então vamos lá. Antes da gente desenrolar um pouquinho mais sobre isso, eu já vou começar aqui com um passo a passo super simples, falando sobre algumas leis fundamentais para você definir os seus objetivos. A primeira delas, quando você for pensar, é escrever o seu objetivo de forma positiva. Então é o que você quer e não o que você não quer. Quando você escreve o que você quer, você age em prol de alguma coisa. Então, você abre o seu leque de visão para entender as oportunidades de atingir esse objetivo. Quando você age para evitar algo ou porque você não quer algo como objetivo, o seu pensamento fica um pouco mais rígido. Você tende a ficar cortando e aparando arestas para chegar no seu objetivo. Então, o primeiro passo é esse. Escreva o seu objetivo numa afirmação, né? De forma positiva e não negativa. O segundo passo, quando você for definir o seu objetivo, é ganhar evidências. Ver de forma muito clara, tangibilizar isso. Então, quando? Que aí dentro do ambiente de negócios a gente fala sobre a meta SMART, né? Que é ser específico, mensurável, temporal, relevante. Definir muito claramente, né? Quando que você imagina isso? É de curto prazo, é de longo prazo? O que você vai sentir quando você atingir esse objetivo? Como as pessoas vão se conectar com você quando você atingir esse objetivo? Onde você vai estar? Então, ganhe evidências e especificações sobre o momento que você vai atingir, vai reconhecer esse objetivo sendo conquistado na sua vida. Depois disso, é entender quais são os recursos que você possui para atingir esse objetivo, porque você precisa ter controle sobre ele. Então, nesse momento, você tem que pensar o que está no meu controle para atingir esse objetivo. E aí você pode pensar, Larissa, mas eu quero a paz no mundo, quero instalar a paz no mundo. Isso não está no seu controle.
O que está no seu controle? Aí você vai ter que fazer esse exercício de tirar o que não está no seu controle e colocar dentro do seu controle. Então, Larissa, eu quero tal coisa, sei lá, eu quero me mudar de cidade, mas não dá, eu sou super apegada, minha família depende de mim, eu tenho ainda que fazer alguma coisa. Bom, a sua família depende de você e o que está no seu controle fazer sobre isso para que o seu objetivo principal, que é se mudar de cidade ou de estado por algum determinado motivo, faça sentido. Então você tem que trazer isso para o seu controle. Esse é um passo fundamental. E depois, qual que é a última que eu ia falar? E depois a gente chama dentro da PNL sobre ecologia, porque um ecossistema, ele tem um formato, né? Ele tem uma maneira de funcionar. E o princípio da ecologia, ele volta para o indivíduo para entender qual que é o ecossistema desse indivíduo, como que ele acredita que aquilo funciona. Porque dentro da PNL a gente tem essa premissa de que se você acredita, então é verdade. Então, o princípio da ecologia, ele vai te colocar, quando você atingir esse objetivo, o que de ruim vai acontecer? O que você perde ao atingir esse objetivo? E aí você entender o quanto você está de acordo e o quanto você é capaz de aceitar ou até mesmo suportar o que você é capaz de perder ou até as consequências negativas de você atingir esse objetivo. Porque com toda certeza, para cada decisão que você tomar, alguma consequência negativa você vai ter. Porque você vai dizer sim para alguma coisa, você vai ter que dizer não para outra. E para essa coisa que você diz não, ela causa alguma consequência negativa para você? Tem alguma consequência negativa para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama? Ou o que você vai perder é algo que você não é capaz de suportar? Isso tem que estar muito claro para você, porque senão acontece aquilo que eu estava falando lá no começo. Você começa a andar, a percorrer um objetivo e na hora que alguma determinada dificuldade acontece, você espana, você desiste, porque você não tinha tanta clareza do que você perderia ou de qual era a consequência negativa que esse objetivo geraria para você. Então, esse é o princípio da ecologia. É importante que você se conecte com o que você perde, com as consequências ruins, porque elas vão existir. E se você estiver conectado com elas, você vai conseguir passar pelo processo para atingir o seu objetivo de maneira mais clara e também mais firme. Meu bem, eu ia te pedir para tu me alcançar uma água. Eu fico com a garganta seca. No chão não aparece, né? Não. Eu tomando água também não aparece, né? Aparecendo. Tá aparecendo, né? Vamos lá. E talvez você esteja, depois de ter visto esses passos, né? Que é fazer uma afirmação positiva, criar evidências muito claras de como você vai estar quando conquistar esse objetivo, trazer esse objetivo para o seu controle, não sobre algo que você não tem controle, e identificar nesse princípio da ecologia aquilo que você perde ou as consequências negativas desse objetivo. Esses pontos são super importantes de você ter consciência na hora de formatar esse objetivo. E por que é tão importante a gente passar por esse exercício antes de ir para um plano de ação? Porque às vezes a gente vai para o plano de ação, como aconteceu nesse exemplo que eu dei no começo do podcast, e você desiste ou você não consegue perdurar, porque você não está genuinamente conectado com esse objetivo. E por trás de todo objetivo, cada pessoa tem o que a gente chama dentro da PNL de meta-objetivo. O meta-objetivo é praticamente a abstração desse objetivo, é aquela emoção, o sentimento que você almeja por trás desse objetivo. Então, quando você escrever esses passos que eu falei agora e você identificar esse objetivo, comece a responder perguntas como: qual a sua intenção com esse objetivo? Qual o seu propósito com esse objetivo? O que você almeja receber com esse objetivo? Essas perguntas um pouco mais abstratas e até com um sentido muito parecido, quando você começar a responder, você vai entender de fato o que te motiva a atingir aquele objetivo. Então você tem uma motivação por trás dele, alguma emoção que você busca, algum padrão que você tem de conquista, enfim, aí é um papo um pouco mais profundo. Mas você vai se conectar verdadeiramente com uma emoção, com um sentimento que você almeja ao atingir esse objetivo. E quando você tem isso em mente, o seu caminho fica mais fácil também, porque você vai conseguir ver caminhos e oportunidades e possibilidades
que você tem em mãos para usufruir desse sentimento e dessa sensação que de fato se conectam com o que você busca. Então você vai construir um objetivo de forma extremamente racional e depois você vai ter o seu meta-objetivo, que é qual emoção e qual sentimento você está buscando, né, genuinamente ao atingir esse objetivo. E se por acaso esse objetivo não se conectar com essa emoção, você vai se sentir perdido, você vai desistir, você vai se sentir andando em círculo. Ou você pode perceber que tem algum outro objetivo aqui que vai te conectar com essa emoção. E aí você vai sentir, poxa, mas eu tô desistindo? Mas eu tô mudando de ideia muito rápido? Se você tem claro essa emoção, esse sentimento que você busca, pode ser que você perceba que um outro objetivo te conecte mais fortemente com essa emoção e aí você troque de caminho. Então, essa clareza sobre o que você tem de foco, né, de motivação, também dá muito mais segurança e execução para o seu plano de ação. Porque, na verdade, a gente, no dia a dia, fica muito preocupado com os comos, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, que pessoa contratar, que método usar, que ferramenta, num nível mais racional. Mas para você conquistar, você precisa, na verdade, estar disposto. Estar disposto é a coisa mais importante que você precisa ter em mãos para conquistar algo. Se você está disposto, o como, o que, você descobre no meio do caminho. Mesmo que você tenha feito um planejamento, no meio do caminho vão acontecer interferências, desafios, obstáculos. Se você estiver conectado verdadeiramente com o que te motiva em percorrer aquele processo, você ganha muito mais resistência e execução para esse plano que você construiu. E até mesmo entender quando que faz sentido recalcular sua rota, quando que faz sentido desistir de algo para começar um outro caminho, e aí as coisas começam a se conectar mais claramente. Uma outra coisa importante que tem sobre a nossa capacidade de definir objetivos é que a nossa autoestima, ela está muito ligada com a nossa capacidade de superar desafios e de concluir as coisas, de terminar as coisas. Se a gente não se conecta verdadeiramente com o que a gente quer, a gente sente isso, de rodar em círculos, de não avançar, de desistir das coisas, e isso interfere na nossa autoestima, o que vai deixando cada vez mais difícil, vai tornando cada vez mais difícil o caminho para que a gente atinja o nosso objetivo. Então aqui eu ainda vou dar mais 3 dicas sobre como você pode se conectar, porque tudo isso que eu estou trazendo aqui, na verdade, são ferramentas para sua caixa de ferramentas para que você consiga definir objetivos. Cada pessoa deve se conectar mais facilmente com algum tipo de coisa, e aí você consegue exercitar isso, dependendo do seu nível de consciência, do seu momento de vida, sobre como definir o seu objetivo. Então, outra forma, né? Por exemplo, se você estiver ouvindo isso e pensar, mas Larissa, eu não tenho muito claramente um objetivo que eu quero. Eu estou escrevendo aqui, mas isso não está muito claro para mim. Mas você provavelmente tem claro os problemas que você tem. Quais são os problemas, quais são as coisas que você não quer. Uma forma de você construir isso também é assim: escreve os teus problemas, as coisas que você não quer e reverte isso para um objetivo. Então, eu não quero trabalhar aos finais de semana. Qual que é um objetivo que te levaria a não trabalhar mais no final de semana? Eu não quero depender do trânsito, sei lá, andar no carro. Qual que é o objetivo que te leva a isso? E aí você consegue se conectar também com um plano de ação e com um passo a passo. Diante daquilo que você não quer, você reveste no objetivo e entende se aquele plano de ação faz sentido. Ou você pode estar do outro lado, né? De um lado alguém que não sabe o que quer, do outro lado alguém que quer muitas coisas. Mas Larissa, eu quero liberdade, eu quero viajar e eu quero trabalhar. Então, o que você pode fazer também é construir uma afirmação conectando todas essas coisas que você quer, tendo clareza do que é mais importante daquilo. Então, nesse exemplo, né? Eu quero viajar, eu quero trabalhar e eu quero ter liberdade na minha rotina. Meu Deus, maravilhoso, né? O cenário perfeito, quem que não quer isso? Você escolhe dentro desses 3 pontos o que é a coisa mais importante para você. Ah, para mim é viajar. Então tá, então você escreve uma afirmação juntando essas 3 coisas. Eu quero viajar tendo um trabalho que me permita uma flexibilidade de rotina. Se você junta essas 3 coisas que são as mais importantes para você, que você não conseguiu definir qual que é a mais, aí agora você constrói seu objetivo. Bom, se você quer trabalhar com algo que te permita flexibilidade de rotina e viajar,
aí você já consegue extrair o seu objetivo. O que te leva, que tipo de objetivo você pode estabelecer que te leva a viver essa realidade que você busca. Também é uma alternativa de definir, se você não conseguir desenhar um passo a passo sobre o que você quer. Porque na prática, né, esses exercícios, eles querem mostrar pra gente que se a gente quer mudar de vida, se a gente quer viver um outro cenário, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa transformar as histórias que nós contamos para nós mesmos. Porque muitas vezes as dificuldades, as desistências, o andar em círculos é pela nossa falta de clareza. Então, esses exercícios, independente do cenário em que você está, se é falta de objetivo, se é a baixa autoestima com a falta de avanço sobre o que você quer, ou se é o excesso de objetivos e você se sente perdido achando que tudo é um caminho, todos esses exercícios são alternativas para você parar, pensar e sentar. O que de fato se conecta com o que eu quero? Isso vai te dar mais resistência, porque a linha de chegada, ela é uma passagem muito instantânea, assim, né? Muito breve. A gente precisa se manter dentro desse objetivo que a gente construiu e dentro do processo para a gente poder conquistar o que a gente quer. Então, se você tem clareza de uma forma mais profunda sobre o que te motiva, sobre o sentimento que você busca, sobre por que isso é importante para você, o plano de ação, a execução dele vai fazer mais sentido. E quando você consegue disciplina de persistir dentro de um processo, é que a mágica acontece. A disciplina, ela abre espaço para a mágica acontecer, se você estiver conectado verdadeiramente com aquilo que você busca. E se você escolheu qualquer uma dessas alternativas, que é escrever esses passos, né, preencher esses passos que eu falei lá no começo, da afirmação, do princípio da ecologia, ou evitar os problemas, ou unificar os objetivos, você vai chegar num denominador, né, dentro disso, e você vai escrever por quê, para quê, o que me leva a isso, por que eu quero isso, mas qual é o meu propósito, qual a intenção, e aí você vai chegar à emoção, ao sentimento, aquilo que você busca por trás desse objetivo que você construiu de forma racional. E aí, dessa forma, você vai ganhar a habilidade de entender se tem outras coisas dentro do caminho dentro das cartas que você tem na mesa, que te conectam com essa emoção, com esse sentimento que você deseja ter. Ter muita clareza sobre as consequências negativas, sobre o que você perde escolhendo esse caminho. Também é super importante para você se manter firme dentro do caminho que você escolheu, porque você precisa se matricular nas suas escolhas. As escolhas que você assume, elas não podem ser muito superficiais quando você vai definir um objetivo, porque você precisa estar disposto, você precisa percorrer o caminho para colher o fruto. E se você estabelece um objetivo e você não tem a resistência de passar pelo processo, você nunca vai ser capaz de colher o fruto, independente do objetivo, seja de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Você precisa alinhar com você mesmo sobre a sua expectativa de retorno, sobre a sua expectativa de conquista desse objetivo, porque é no percorrer o processo que ele acontece. E se você desiste, se você muda de objetivos toda hora, sem ter a clareza do porquê que ele é importante para você, você não vai atingir nenhum dos objetivos que você estabeleceu. E terminando essa conversa na janela, eu lembro você de que na descrição do episódio você encontra o resumo, o material com os insights desse episódio, com tudo que a gente falou e mais alguns guias para você definir os seus objetivos, para você poder, depois de ouvir esse podcast, fazer os exercícios e escrever. Se você tiver interesse em se aprofundar, se isso estiver fazendo sentido para você, o link vai estar aqui na descrição para você fazer o download. E é isso aí, até a próxima conversa na janela. Tchau!